Oi, gente, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Misserlaine Sanches e eu quero contar um pouco mais de como você pode descobrir e se conectar com o seu propósito de vida para que tudo na sua vida flua da melhor forma possível. Então, para isso, eu vou contar um pouco de como houve várias transformações na minha vida depois que eu entendi o meu propósito de vida. Sejam muito bem-vindos. Tudo iniciou em um processo de depressão. Eu sempre fui uma jovem extremamente depressiva e essa depressão ela só foi aumentando a ponto de várias vezes eu querer dar fim à minha vida. Neste meio termo, eu sempre fui uma pessoa extremamente religiosa. Sempre fui muito conectada com Deus, com a conexão com a espiritualidade. Eu sempre amei toda essa conexão. Mas eu falava com Deus de uma forma errada. Eu suplicava, eu gritava, eu chorava, porque Deus fazia tudo para todo mundo, mas Ele não fazia para mim, que era o que eu pensava. Mas se Deus é amor, Ele é amor para tudo e todos, então não tem essa distinção. E aí foi quando eu conheci, a terapia, foi quando eu conheci o Ho'oponopono e quando eu entendi como eu ia conversar com Deus para ter ainda melhores resultados, mais resultados. Então eu comecei a fazer cursos na área da terapia integrativa, terapia holística, para me ajudar nas meditações, no equilíbrio da minha alma, do meu corpo. E isso foi uma virada de chave, gente. Então, quando eu comecei a ser uma terapeuta, não foi para atender pessoas, não foi para... A intenção maior era poder me curar. E quando eu vi que aquilo funcionava de uma forma tão sobrenatural, eu comecei a passar para outras pessoas. E aí eu comecei a trabalhar na área. Por que eu estou começando esse vídeo falando de propósito e contando para você? Porque eu quero aproveitar e fazer um convite e lembrar que a gente precisa de um atendimento, de terapia, a gente precisa de conversa, tudo isso nos ajuda de uma forma sobrenatural a entender várias coisas que a gente não entendia, que não via. Tinha dias que a ficha caiu, ai meu Deus, eu entendi isso, eu vi coisas que eu não parava para ver e que foi fundamental para a mudança da minha vida. Então, gente, por isso que eu quero aproveitar também e convidar você para fazer parte da minha terapia, da minha mentoria, porque eu quero mostrar para você de uma forma mais simples, mais fácil, como você pode orar ao Divino Criador, como você pode se conectar e fazer suas limpezas com o Ho'oponopono. Então, vai lá no meu Instagram, Misserlaine Sanches, e a gente vai conversar, tá? E vai marcar o teu encontro. Gratidão. A terapia, gente, ela é algo incrível que pode ajudar você a se conectar com o melhor de você e, claro, a descobrir o seu propósito. Depois que eu comecei a fazer essas terapias e a me tornar uma terapeuta, eu comecei a entender que não é sobre pedir, que não é sobre chorar, que não é sobre clamar a Deus, sabe? Porque é uma energia, é uma vibração. Se tudo aquilo que você emana, você vai receber de volta. É lei, é a vibração. Então, tudo aquilo que você vibra, volta para você multiplicado. Cada vez que eu chegava lá na minha casa, na casa dos meus pais, e chorava e clamava, eu estava dizendo a Deus, energeticamente, que aquilo estava bom para mim. Que aquilo que Ele estava me mandando era o melhor. Então, quando eu aprendi com o Ho'oponopono a limpar minhas memórias sabotadoras, as crenças, os medos, bloqueios, receios, anseios, quando eu aprendi a limpar tudo isso, que aprendi também a acalmar e serenar a minha alma, eu aprendi a baixar as barreiras do estresse, acreditando que tudo está bem, está perfeito como é. E que se as coisas dão errado, eu não vou culpar Deus, sou eu. Porque Ele me dá o direito do livre-arbítrio de criar aquilo que eu achar melhor para mim. Então, eu comecei a entender que era eu que estava criando aquela situação na minha vida, Que tudo aquilo que estava acontecendo era unicamente por causa de mim mesma. E eu comecei a fazer uma oração diferente.
eu comecei a fazer uma oração diferente. Naquele momento, não vou dizer a você que estava bom não, porque não estava não, sabe? Não estava nada bom, a minha vida estava desandando, tudo indo muito complicado, mas eu comecei a agradecer a Deus por tudo aquilo que eu já tinha. Porque eu comecei a entender que eu tinha muita coisa, né? Eu estava viva, tinha minhas filhas, tinha uma vida, eu tinha muita coisa para agradecer, meu pai, minha mãe, enfim. E eu comecei a agradecer, sabe, gente? E aí, nessa gratidão toda, me veio várias transformações. Uma das foi descobrir o meu propósito. Por isso que eu quero dizer para você hoje aqui, sem descobrir o seu propósito de vida, muitas vezes você vive anos em um trabalho que ele não é aquele trabalho que te faz feliz, sabe? Em relacionamentos que não é aquilo que te faz feliz. Então eu vou falar um pouco para você de como eu mudei isso também na minha vida. Eu logo jovem eu comecei a trabalhar em várias coisas. E aí nesse tempo, 16 anos eu já trabalhava com cabelos, né? Então eu já tinha curiosidade de salão, de beleza e tudo mais. Mas aí eu me formei de recepção e telefonia e comecei a ingressar, né, nessa área. E aí eu me sentia presa, porque a gente no escritório é muito... trabalhei numa empresa aqui no Recife e era muito corrido, eu tinha que estar de carro, pegar carro e era longe e tá aquela coisa toda, então eu decidi que não era isso que eu queria para mim, sair de lá. E aí depois eu fui trabalhar sendo monitora, aí passei um tempo com crianças e tudo, então eu disse também, não acredito que isso seja para mim. E aí mesmo trabalhando em esses outros lugares, eu sempre ali ajeitando o cabelo e tal, fui trabalhar no salão e era o meu extra, né? Então eu trabalhava em outros lugares, mas todo final de semana eu estava ali no salão. Eu trabalhava durante a semana nas empresas e final de semana eu trabalhava no salão. Então eu sempre fui uma pessoa que trabalhei muito porque eu acreditava que eu tinha que trabalhar até a última gota para poder ter alguma coisa. E isso muito jovem, eu comecei a trabalhar extremamente jovem. E aí nesse processo eu também pedi para sair de lá, terminou meu contrato, eu não quis renovar e eu disse assim, eu vou ficar aqui, porque eu gostava dessa questão de poder organizar o meu horário, sabe? Então eu comecei a trabalhar firme na questão do salão, e aí depois eu comecei, fiz minha loja, só que era assim, gente, tudo com muito sacrifício para ter meu salão para manter os meus produtos, tudo eu tinha que ter muito sacrifício, porque era isso que eu tinha, né, implantado na minha mente. Por isso a importância de praticar o Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoa, te amo e sou grato. Eu reconheço, é um reconhecimento daquilo que você pode estar fazendo que está trazendo esses atrasos, sentimentos, pensamentos. Então o Ho'oponopono ele vai ajudar você nesse campo, né? E aí era assim a minha vida profissional, sem descobrir o meu real propósito, porque eu tinha, mas tinha com muito sacrifício, tirava dinheiro do salão para a loja, tirava da loja para o salão, só vivia angustiada, correndo atrás de dinheiro, pedindo dinheiro emprestado, e a minha vida era um tormento. Um dia eu estava feliz porque o dinheiro chegou, mas daqui a pouco o dinheiro sumia da minha mão e não ficava, e eu ficava ali angustiada, ficava aperreada, devendo às pessoas, a bola de neve crescendo, eu não sabia o que fazer, até que um dia cresceu tanto que transbordou, né? Juros em cima de juros, um monte de pessoas que eu estava devendo, não tinha uma pessoa no mundo que eu não fiquei devendo naquela época. E era isso, então minha vida se transformou em um pesadelo, do mesmo jeito, tudo desandou. Tudo, se estava desafiador, ficou ainda mais. E foi nesse tempo que eu quis viver. Eu disse, não, Deus, eu estou viva. Cada vez que eu acordava, que eu não queria acordar, mas eu acordei, eu estou viva. Então, o que o Senhor quer de mim? Comecei a fazer perguntas a Deus. Deus, o Senhor deve ter um propósito na minha vida, porque para eu estar aqui, depois de tudo isso, com essa depressão toda, Senhor, o Senhor tem que ter um propósito comigo. E comecei a querer descobrir de Deus qual era o propósito que Ele tinha para mim. Aí eu ficava, né, ia fazer minhas meditações, fazer minha gratidão e dizia, Deus, eu sei que Tu tem um propósito para mim, eu quero saber qual é. Então eu comecei a fazer as orações todos os dias em busca do meu propósito.
E aí eu comecei a fazer uma oração, que é a oração do Joseph Murphy, que ele fala, né, pedir e dar-se-vos-á, buscais e achará, bateis e abrir-se-vos-á. E aí eu fazia essa oração que estava na porta do meu quarto e depois eu ficava lá, andando para lá e para cá, conversando com Deus. Deus, eu sei que tu estás aqui, que tu és presente na minha vida, que tu sabes de todas as coisas. Senhor, eu quero que tu me mostre algo que seja o meu propósito de vida, porque eu queria um propósito de vida. Eu sei que quando eu vivo o meu propósito, eu vivo o melhor de mim. Então eu comecei a ter consciência que quando eu ia viver o meu propósito, Deus ele ia fazer o melhor. E assim foi. Comecei a conversar com Deus 2 meses. 2 meses eu passei todos os dias, quando eu acordava e quando eu ia dormir. Eu lia a oração e conversava com Deus. Eu lia a oração e conversava com Deus sem falhar. Tinha dia que eu estava arrasada, chorava. Mas eu acreditava que Deus ele ia prover. Então, ele me deu uma inspiração e botou uma pessoa que me ajudou a sair do lugar onde eu estava, porque aquele lugar estava um tormento para mim. E eu fui para esse outro lugar, que também foi desafiador, mas ele falava ao meu coração de fazer uma mentoria. Eu fui na casa de uma amiga e falei, amiga, eu acho que está na hora de fazer uma mentoria, porque eu estou atendendo muitas pessoas gratuitamente e também porque eu preciso de manter a casa, né? Então, naquele dia, eu fazendo uma oração, Deus, né, a divindade falou comigo fortemente, que era para eu fechar o meu salão e me dedicar só àquilo, pois aquilo era o meu propósito de vida. E naquele momento que eu escutei Deus ele falar isso comigo, pense numa bagunça que ficou minha cabeça. 20 anos trabalhando no salão. Eu lembro que antes de tudo isso acontecer na minha vida, eu tinha feito pouquíssimo tempo que eu tinha feito uma reforma no meu salão, onde eu comprei cadeira, lavatório, tudo, e era caro, né? Porque era um investimento, então eu precisava de me sufocar com todas as outras coisas, mas eu tinha que ter meu salão legal. E quando Deus falou aquilo comigo assim, você vai precisar fechar o seu salão para viver o seu propósito, foi muito desafiador. Ninguém foi por mim. Ninguém foi por mim. A não ser a minha filha, que ela sempre foi muito parceira, muito parceira. Eu digo que realmente era um presente de Deus na minha vida. E eu recordo que ninguém me apoiou nessa questão de fechar o salão, disse que eu era louca. E aí ela falou, mãe, mas se a senhora acredita, vai fundo. Então eu fiz isso. Eu vendi todos os produtos e fiquei de mentoria. Eu só tinha 2 pessoas dando mentoria. Como é que eu ia pagar a casa, a água, a luz, comida, sustentar filhos com 2 clientes? Mas eu acreditei firmemente, passei pela prova. Passei 3 meses de prova, de 2 a 3 meses. E aí eu era angustiada no início, eu era atormentada, era angustiada. Mas eu ficava, Deus disse que eu ia viver um propósito. Então, no meio de tanta angústia, sem saber o que fazer, eu descansei meu coração. Né? Foi quando eu descansei o coração. E quando eu descansei o coração, Deus fez coisas lindas na minha vida, da água para o vinho. Quando eu disse assim, eu entrego, eu confio, eu solto, eu sei que o Senhor vai prover. Aí sentei, descansei, então começou a acontecer coisas incríveis. Os vídeos começaram a subir, os clientes começaram a aparecer, as coisas começaram a fluir na minha vida e de um dia para o outro eu estava vivendo coisas que eu nunca pensei em viver na minha vida, sabe, de uma hora para outra. E eu recordo que eu andava pela minha cidade e falava assim, Deus está mudando a minha vida da água para o vinho. Sabe, Deus está transformando a minha vida da água para o vinho. Começava a andar e a dizer que Deus estava transformando a minha vida da água para o vinho. Então ele transformou. Mas eu quero dizer para você que tudo isso ocorre quando você quer um propósito de vida, ter um propósito de vida. É que é importante você limpar suas memórias sabotadoras. Eu sinto muito, me perdoa, te amo, sou grata. Reconhecer se você magoou, fez algo para alguém, pede perdão. Sem que você saiba quem é, sem você saber o que aconteceu, me perdoa. Se eu fiz ou falei algo para você, eu sinto muito, por favor, me perdoa. E aí você começa a reconhecer, traga o amor sobre todas as coisas. Eu te amo. Cadeira, eu te amo. Celular, eu te amo. Cada uma das pessoas que estão assistindo esse vídeo, eu te amo, eu te amo. E você começa a trazer isso para você. Você começa a dizer, eu te amo. Mude tudo isso na sua vida.
traga o conhecimento, a sabedoria, a fé, junte tudo e diga: eu vou viver o meu propósito de vida, porque em Deus eu sou imparável, sabe? Tudo isso é uma junção, gente. Eu não acredito que haja limpezas de memória sem a conexão com o divino, sem a conexão com o todo, sem a conexão com o universo, que é tudo, que pode tudo, que tem tudo para nos oferecer na nossa vida. E ele vai fazer com que você viva coisas extraordinárias, incríveis, sabe? Então, que você consiga viver o seu propósito da melhor forma possível. Eu quis trazer um pouco do meu relato, porque esse nome propósito ficou aqui na minha cabeça e eu fui entender que quando você vive o seu propósito, não há como dar errado. Muitas vezes a gente até pensa, né, em parar. Eu já pensei muito em parar em algum tempo. Hoje não, eu penso: como eu posso melhorar? O que eu preciso fazer que eu não estou fazendo? Né? O que eu preciso aprender que eu não aprendi ainda? É sobre isso. É sobre como você vê a vida e como você vai passar a viver e fazer suas escolhas. Eu espero ter sido de contribuição na sua vida e que o Divino Criador, Criador de tudo que há, ele traga muita prosperidade e a direção do seu propósito. Porque onde estiver o seu propósito, jamais haverá falhas.